Hello, students! Estamos de volta com a nossa programação normal no nosso último trimestre de trabalho, hoje com a atividade 26 e 27. Nessa atividade, a gente vai falar de linking words. Link, o que é um link? É algo que linka, que conecta. Linking words, então, são palavras de ligação, que ligam o quê? Uma ideia, uma frase na outra. E elas são muito importantes para dar a coesão de um texto. O que é a coesão do texto? É justamente a clareza das ideias daquele texto, da sequência lógica daquele texto, tá? Então, um texto com coesão é aquele texto que é fácil de ler, é fácil de compreender, tem ideias claras, tá? As linking words no inglês são muitas, mas a gente aqui nessa atividade, a gente vai ver algumas delas divididas pela sua função dentro do texto, tá? Então, a gente vai trabalhar com as mais comuns, ok? Vamos continuar? O primeiro grupo que a gente vai ver é o de adição e similaridade, tá? São aquelas linking words que trazem uma ideia de adicionar uma ideia, de adicionar ações, tá? Vai incluir ações, incluir ideias, tá? A gente começa aqui com and. And quer dizer e. Então, a gente tem no exemplo aqui, ó. My brother needs to study geography and I need to finish my history homework. Então, o meu irmão precisa estudar geografia e eu preciso terminar o meu dever de casa de história, ok? Temos também o also. Also também, tá? Então, no exemplo, they travel to London and also spend a weekend in Dublin during their vacations. Então, eles viajaram para Londres e não só foram para Londres, mas também passaram um fim de semana em Dublin durante as férias, ok? As well as, assim como. Então, pop as well as rock is a very popular kind of music. Então, as well as rock. Então, ele está, na verdade, fazendo uma comparação. Então, pop é o quê? O pop music. Então, pop music, assim como rock, é um tipo de música muito popular, ok? In addition to, além disso. In addition to the main course, I want a starter too. Então, além do prato principal, eu quero também uma entrada. Besides, além disso, he's a good cooker. Besides, he paints really well. Tá? Então, ele é um bom cozinheiro. Além disso, ele pinta muito bem. Duas atividades. Está adicionando atividades do que ele faz. Tá? E para terminar, temos o furthermore. Furthermore é mais difícil da gente ver porque ele é mais formal, né? São escritas mais formais que a gente vai encontrar o furthermore, que é o além disso também. É mais comum a gente encontrar o besides, tá? Mas a gente tem lá, he's handsome and gentle. Furthermore, he's polite. Então, ele é bonito e gentil. Além disso, ele é também educado, tá certo? Essas são as que indicam adição. Num outro grupo, a gente tem as que indicam condição. O que é a condição? Uma coisa só acontece se outra acontecer. Então, ela está condicionada a outras ações, ok? Então, a mais comum, if, que quer dizer se. If he arrives late again to the meeting, he will be in trouble. Então, se ele chegar atrasado de novo na reunião, ele terá problemas. Então, ele só vai ter problemas se ele chegar atrasado, indica uma condição. As long as, desde que. We can have dinner together as long as you wait for me to leave work. Então, nós podemos jantar juntos desde que você espere eu sair do trabalho, certo? Uma coisa só acontece se a outra acontecer, ok? Tá condicionado. Unless, a menos que. I can't wait for her unless she gets here in 20 minutes. Eu não posso esperar por ela, a não ser que ela chegue em 20 minutos, ok? Então, condição, algo está condicionado a outro, tá? Esse grupo de linking words a gente usa como causa e sequência, ou seja, são ações que vão ter sempre uma ação e reação, uma causa e efeito. Ok? Então, a gente começa com as, que quer dizer já que. My mom left home at 2 p.m. as
she wanted to be early at the party. Então, a minha mãe saiu de casa às 14 horas, já que ela queria chegar cedo à festa. So significa então. You studied a lot, so you got a better grade. Então, você estudou muito, então você tirou uma nota melhor. Então, tá vendo? Uma coisa é uma causa e um efeito. Você tirou uma nota melhor porque você estudou muito, tá? Então, sempre tem essa causa e efeito. Therefore significa portanto. I worked too hard these last 2 weeks. Therefore, I deserve a good vacation. Então, eu trabalhei demais nesses 2 meses, nessas 2 semanas. Tá errado essa tradução, tá? Nessas 2 semanas. Portanto, eu mereço boas férias. Ok? Since, uma vez que. We should stay home since the weather is horrible. Então, deveríamos ficar em casa uma vez que o tempo está horrível. Then, depois. First, we have to consider the existence of the linking words, then their importance, and finally their use in a sentence. Então, primeiro, nós devemos considerar a existência das linking words, depois a sua importância e, finalmente, o seu uso nas frases. As a result, como resultado, I trained hard the whole month. As a result, I won the contest. Então, eu treinei muito o mês inteiro. Como resultado, eu ganhei o concurso. Because, o porquê, junto, sem acento no português, certo? Porque é uma explicação, né? É uma justificativa. The flight was cancelled because it was raining heavily. Então, o voo foi cancelado porque estava chovendo forte. O after, depois. After he studied so hard, he passed the test. Depois dele estudar tanto, ele passou no teste. Atenção com o then e o after, porque ambos significam depois. Porém, percebe que na frase o significado deles é diferente, apesar da gente traduzir como depois os dois, tá? O then, ele é um depois que indica a sequência de ações. Então, olha lá, first, primeiro, then, depois, e finally, por fim. É uma sequência de ações. O after, ele vai vir como consequência de algo. After he studied so hard, he passed the test. Depois que ele estudou tanto, ele passou no teste. Tudo bem? Então, presta bastante atenção nessas 2 palavrinhas, nessas 2 linking words, porque a gente traduz elas com a mesma palavra, que é o depois, porém, o uso na frase, elas não podem ser trocadas, ok? Por fim, temos as linking words que trazem uma ideia de contraste, ou seja, as ideias opostas que se contrapõem, tá? Então, começamos com o but, que é um mas. He is handsome and nice, but he doesn't like animals. Então, ele é bonito e gentil, mas ele não gosta de animais. Although, apesar de, my father bought chocolates for my mom, although he knew she was on a diet. Então, meu pai comprou chocolates para minha mãe, apesar de saber que ela estava de regime. However, no entanto, it will be a sunny weekend in London. However, there can be thunderstorms. Então, será um final de semana ensolarado em Londres. No entanto, podem ocorrer tempestades. Despite, apesar de. Despite his behavior, he is very intelligent. Então, apesar do seu comportamento, ele é muito inteligente. Nevertheless, he is so handsome and nice. Nevertheless, he is not polite. Então, ele é tão bonito e legal, todavia ele não é educado. Lembrando que esse nevertheless, todavia, é mais formal, não é toda hora que a gente usa todavia em inglês. Então, quais outras palavras, outros sinônimos que a gente pode usar? Pode ser usado mesmo assim, ou porém, dá a mesma ideia de contraponto na frase, tá? Então, por exemplo, ele é tão bonito e legal, mesmo assim ele não é educado. Ou ele é tão bonito e legal, porém ele não é educado, certo? In spite of,
ou in spite of, que é tudo junto, né? Na pronúncia. In spite of his salary, he wants to buy a car. Então, apesar do seu salário, ele quer comprar um carro. Tudo bem? Então, essa é a matéria. Não tem como, é estudo, é memorização, tá? Mas é muito importante a gente saber como identificar essas palavrinhas na frase, até para entender qual é a função, né, da frase. Se ela está adicionando ideias, se ela está contrapondo ideias, se ela está condicionando ideias, ok? Sendo assim, let's practice. Então, temos um exercício aqui, na verdade são 2 exercícios, só esses exercícios, tá? O primeiro, você vai completar as frases com as linking words corretas. E a gente tem aqui as opções só para fazer um xizinho e completar aqui na frase. É importante completar? É. Por quê? Porque o exercício 2 você vai traduzir a frase. Então, já completa aqui, marca o xizinho, completa aqui qual é a resposta certa, né? Temos aqui também na B as opções, na C, na D e na E. E aí depois é só traduzir. Usem o tradutor, usem o dicionário, pode colocar no Google Tradutor, é uma excelente ferramenta, tá? E lembrando que as atividades com tradução são muito importantes para a gente criar vocabulário, tá bom? Então eu termino por aqui, é só isso por hoje. Na próxima atividade eu tô de volta, ok? Kisses, kisses, bye bye!